Boa noite. Boa noite. Está no ar mais uma edição do jornal Log Legal. Hoje falaremos um pouco da história dos logaritmos exponenciais, a definição de logaritmos exponenciais, Condições de existência, propriedades gerais, logaritmo do produto. logaritmo do quociente, logaritmo da potência, mudança de base e base para um logaritmo, Logaritmo decimal, cálculos de logaritmos de alguns números e cologaritmo. função logarítmica exponencial, gráficos de função logarítmica e exponencial, Características imantistas de um logaritmo na base 10. Tábua moderna de logaritmos. Vamos agora falar sobre porta falando um pouco da história dos logaritmos, propriedades operatórias dos logaritmos, um pouco da história da função exponencial e cologaritmo. Boa noite, Jaque. Então, vou falar um pouco para vocês sobre a história dos logaritmos. A palavra logaritmo foi inventada por John Napier. A sua origem é grega e significa razão dos números. Logos significa razão e aritmos número. O conceito de logaritmo foi introduzido pelo matemático escocês John Napier, nascido em 1550, falecido em 1617, e aperfeiçoado pelo inglês Henry Briggs, nascido em 1561, falecido em 1630. Em 1614, Napier publicou seu trabalho sobre logaritmos no livro Descrição das Maravilhosas Regras dos Logaritmos, no qual expõe o uso dos logaritmos. A ideia é bastante simples. Se for possível escrever dois números positivos quaisquer na forma de potências com a mesma base, então multiplicar esses números equivale a somar os expoentes respectivos. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre as propriedades operatórias dos logaritmos. A primeira propriedade é o logaritmo de um produto. O logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos dos fatores. A segunda propriedade é o logaritmo de um quociente. O logaritmo de uma fração ordinária é igual à diferença entre os logaritmos do numerador da fração e do denominador. A terceira propriedade é o logaritmo de uma potência. Quando o logaritmo estiver elevado a um expoente, na próxima passagem esse expoente irá multiplicar o resultado desse logaritmo. E a quarta e última propriedade é a mudança de base. Se soubermos o logaritmo de n na base b e desejamos obter o logaritmo de n numa base a, essa mudança de base, muito importante na solução de exercícios, poderá ser feita de acordo com a fórmula a seguir, cuja demonstração não apresenta dificuldades, aplicando seus conhecimentos demonstrados a seguir. Vamos para vocês sobre cologaritmo. Define-se cologaritmo de um número real pelo oposto do seu logaritmo. Sabendo que o cologaritmo é um tipo especial de logaritmo, para que sua condição de existência seja satisfeita, devemos ter b maior que 0 e b diferente de 1, base maior que 0 e diferente de 1, a maior que 0, logaritmando maior que 0. Sendo assim, relembradas algumas operações com logaritmos, consequentemente estamos aptos a resolver qualquer exercício de cologaritmo, que é o que realmente nos interessa. Vamos agora com a nossa repórter, Jaqueline Barbosa, que vai nos falar um pouco sobre definição de logaritmo e exponencial, logaritmo da potência, função logarítmica e exponencial. Bom, eu vou falar sobre a definição de logaritmo. Em termos simples, o logaritmo é um expoente que uma dada base deve ter para produzir uma certa potência. O logaritmo é uma de três funções intimamente relacionadas. Com b elevado a n igual a x, b pode ser determinado utilizando radicais, n com logaritmos e x com exponenciais. Um logaritmo duplo é a inversa da exponencial dupla. Um superlogaritmo, ou hiperlogaritmo, é a inversa da função superexponencial. O superlogaritmo de x cresce ainda mais lentamente que o logaritmo duplo para x grande. O logaritmo discreto é uma noção relacionada na teoria finita de grupos. Para alguns grupos finitos, acredita-se que o logaritmo discreto seja muito difícil de ser calculado, enquanto exponenciais discretas são bem fáceis. Essa simetria tem aplicações em criptografia. Agora eu vou falar um pouco sobre função exponencial. A função exponencial é definida como a inversa da função logarítmica natural, isto é, logaritmo da potência. O logaritmo da potência é igual ao logaritmo da base da potência vezes expoente.
Vamos agora com a nossa repórter Julie, que vai nos falar um pouco sobre condições de existência e gráficos de uma função exponencial. Existem algumas regras para que o logaritmo exista. Essas são as condições de existência dos logaritmos. Na primeira condição de existência, o logaritmo deve ser um número positivo. Veja que essa primeira restrição já inclui o fato que o logaritmado deve ser diferente de zero. A segunda condição, a base deve ser um número positivo diferente de 1. Existem dois tipos de curvas para um gráfico de função exponencial, crescente e decrescente. Para sabermos quando uma função exponencial é crescente ou decrescente, é só lembrarmos da nomenclatura de uma potência, x elevado a n. Nas exponenciais não muda quase nada. A diferença é que antes o expoente era um número, agora ele passa a ser uma função de x. Uma função exponencial será crescente se sua base for maior que 1. E será decrescente quando sua base for menor que 1, mas sempre positiva. Se o gráfico mostrar uma função crescente, pode sair e aproveitar porque fará um belo dia de sol. Mas se mostrar função decrescente, lembre-se de sair com seu belo guarda-chuva. E agora vamos com a repórter Isabela falando sobre as características e dando informações sobre os logaritmos. Boa noite, Jaqueline. Com o uso do conceito fundamental da matemática, é possível demonstrar logaritmos naturais para números reais positivos, x e y, e para qualquer número real, k. Agora irei falar um pouco sobre a mantissa. A mantissa m, em geral, é um número irracional e é obtido pela tabela logarítmica, que é possível fornecer apenas com os valores aproximados dos logaritmos de 10 a 309. Vamos agora com o nosso repórter Ian Bruno falando um pouco de logaritmo do produto e logaritmo decimal. Felipe, eu vou falar um pouco sobre o logaritmo do produto. Quando a gente precisar calcular o logaritmo de um produto, digamos, por exemplo, 8 vezes 4, ou seja, log de 2 de 8 vezes 4, é só a gente calcular os logaritmos de 8 e 4 separadamente e depois somar. O resultado dessa soma será o logaritmo de 8 vezes 4. Continuando, vou falar sobre o logaritmo decimal. Dizemos que o logaritmo decimal é quando a base do logaritmo é 10. Neste caso, na representação matemática, a gente economiza e não escreve o 10. Por exemplo, log de 100. Se você ver um log de 100 sem nenhum número na base, isso significa que a base dele é 10. Vamos agora com o nosso repórter Ian Bruno explicando um pouco sobre a tábua moderna dos logaritmos. Boa noite. A tabela moderna de logaritmos encontra-se no link abaixo. Esse site vai facilitar com que você calcule o logaritmo de qualquer número positivo. Confira comigo alguns exemplos. E o Jornal As vai ficando por aqui. Uma boa noite a todos. Boa noite e até o próximo seminário.